Hebreus capítulo 3, versos 7 a 9. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Amém. Vamos orar. Querido Senhor, que Teu Espírito Santo neste momento prepare, Senhor, os nossos corações e faça com que a nossa mente esteja totalmente cativa ao Senhor. Repreende os pensamentos paralelos ao Deus e dispersos, Senhor Deus da glória, e retire do nosso meio toda inquietação. Possamos estar, ó Deus, sob o Teu domínio neste momento, que a Tua palavra transforme o nosso coração. Que sejamos enriquecidos, Senhor, do Teu conhecimento, que se aumente o temor a Ti, a devoção, a adoração e, acima de tudo, o amor. Ó Deus, nos leva a amar-te, Senhor, acima de tudo e de todas as coisas. E faz, ó Deus, com que a nossa vida seja, Pai, um reflexo diante deste mundo que anda em trevas, ó Senhor, que ainda existe luz, e que essa luz que vem do Senhor ilumina todo homem, para que ele esteja, Deus, tendo uma vida abençoada diante de Ti. Ó Senhor, abre nosso entendimento neste momento e faz, Senhor, com que venhamos a nos submeter ao senhorio do Senhor. Governe sobre nós, reine em nosso coração e opera, Deus, o Teu querer nesta noite, vencendo todas as barreiras que há em nós. Assim eu oro, Deus, e peço-te, Senhor, que o Senhor me conceda graça e sabedoria e faça, Deus, com que as palavras dos meus lábios venham do Senhor para benefício de todos aqueles que aqui estão. Assim eu oro a Ti e te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu tenho deveras me preocupado com a nossa situação, em especial, já venho falando há bom tempo sobre ser igreja, e ser igreja começa sendo um cristão autêntico em casa, dentro do nosso próprio lar, no nosso dia a dia. Essa tarde, novamente, eu estive orando diante do Senhor e apresentando as nossas vidas, irmãos, e assim, não foi muito bom que Deus me mostrou, não. Como se nós tivéssemos um lugar como esse, não era esse, mas era um lugar como esse, e o teto caía sobre nós, e começava a cair sobre nós, e a gente entrava em desespero, muito desespero. Eu corria tentando salvar a muitos, a tirar as pessoas do dedo, para que eles não viessem a falecer, a morrer. E eu já percebi que as coisas não andam muito bem conosco, quando Deus, Ele fala isso com a gente. Nós precisamos dar ouvido à voz de Deus. Aleluia. Semana passada eu estive aqui ministrando sobre Colossenses capítulo 3, sobre a nova sociedade cristã, a partir do momento que Cristo entra na nossa vida, como deve ser. O que nós tínhamos antes, quando Deus criou o homem e a mulher, aquela harmonia perfeita em que Deus, por ter criado Adão primeiro, instituiu uma hierarquia e colocou ele como cabeça. Por isso, Paulo dá essa ênfase na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala sobre isso. E ele criou a mulher dizendo: eu vou criar uma ajudadora. Vocês lembram disso aí? Eu vou criar uma ajudadora que seja correspondente a ele, que faça com que eles dois sejam abençoados de verdade, um complemente o outro, façam uma aliança de companheirismo. Eu vou tratar sobre isso também no Ministério de Casais, para que a gente possa entender melhor como é que funciona isso, o desejo de Deus, o projeto de Deus, aquilo que Deus pensou. E o que Deus pensou é muito bom, irmãos, quando a gente se submete a viver assim. Aí, com a entrada do pecado,
E esse pecado, ele consegue destruir esta harmonia que Deus criou, porque ele macula a nossa natureza. E nós passamos agora, em vez de ser as pessoas que compartilham de uma harmonia e que desejam ver o bem-estar do outro, vivem o amor, essa é a realidade. Um amor de fato, real, onde há preocupação, onde há cuidado, onde a gente pode ouvir um ao outro, conversar, onde a gente come, dorme junto, onde a gente se aquece, partilha das emoções, dos sentimentos, partilha dos ideais, dos pensamentos e daquilo que nós sempre estamos correndo atrás, de uma forma equilibrada e com a presença do Senhor em nosso meio para abençoar nossa vida. Aí quando o pecado chegou, ele consegue fazer com que a gente seja egocêntrico. E a gente pensa muito em nós mesmos. E a gente pensa no nosso bem-estar, mas nós não pensamos como família, como os dois sendo uma só carne. E aí toda a família é prejudicada em relação a isso, toda a sociedade é prejudicada em relação a isso. Porque se a família não vai bem, nada vai bem. Porque a família, tá bom, é a célula mater de todos os grupos. Nós pertencemos a uma família, precisamos resgatar esse sentido de família. Nós precisamos viver como família. Só que, irmãos, nós temos encontrado alguns entraves em nós que não permitem a gente viver assim. E aí então eu falei do desejo do Senhor, uma vez que Ele mostrou o que foi que Ele fez em nós quando Cristo entrou na nossa vida. Ele nos fez nova criatura, e a Bíblia diz, Paulo também diz, na segunda carta, primeira carta aos Coríntios, não sei, leiam as duas, vocês vão encontrar, que ele diz assim que, se alguém é nova criatura, as coisas velhas se passaram. Só que a gente é maestro em trazer as coisas velhas novamente, a gente é apegado às coisas velhas, às roupas velhas, às coisas velhas que havia em nós. E a gente quer trazer isso também para a nossa nova vida, mas Deus manda a gente abandoná-las. Deus manda a gente despojá-las. Deus manda a gente tirar de nós essas coisas que interferem no nosso bem-estar. E aí então a gente precisa lutar para que essa nova sociedade, um novo estilo de vida familiar possa acontecer. E depois que Paulo ele diz isso, ele afirma dessa grande obra que o Senhor fez em nós, por meio de Jesus Cristo, nos tornando novas criaturas, ele agora vai dizer qual é o nosso padrão, ou como a gente deve viver. E aí foi onde eu falei sobre as mulheres submeterem ao marido, o marido honrar a mulher, os filhos honrarem e obedecerem tudo a seus pais, em tudo a seus pais, tá? E os pais não provocar a ira dos filhos. Esse é um novo estilo que Deus deseja que nós venhamos abraçar. E precisamos realmente abraçar isso, para que estejamos debaixo da graça de Deus e desfrutar da felicidade do Senhor, da alegria que Deus tem para nós. Mas o que acontece comumente? O que a gente observa algumas vezes? O que a gente observa é que Deus tem falado conosco, mas nós não temos deixado a voz de Deus penetrar em nosso coração e mudar a nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar esta noite. O livro aos Hebreus é um livro que fala sobre a questão de sermos perseverantes. Fala para os cristãos hebreus que se converteram ao Senhor e que precisam continuar firmes, não retrocedendo, não sendo rebeldes, nem sempre incrédulos, mas crendo fielmente nas verdades de Deus e em Deus, e no modo de vida que Deus deseja que cada um de nós venhamos a viver. E aí então ele começa falando que nos outros tempos, ou outrora, tempos atrás, Deus falou aos homens por meio de seus profetas. Moisés era um dos profetas. E ele foi uma das pessoas que Deus mais agraciou, revelando a vontade de Deus para transmitir ao povo de Deus. Depois vieram outros também que Deus usou. E ele disse, agora nos últimos tempos, ou no último dia, nos últimos dias, Deus tem falado por seu Filho, Jesus Cristo, ao nosso coração. Ele tem falado por meio de Jesus, porque nós professamos a nossa fé em Jesus. E agora, o Espírito Santo que habita em nós tem falado ao nosso coração. E assim como Deus usou Moisés antigamente para falar ao povo qual era a vontade de Deus e como o povo devia andar
no relacionamento com Deus, para que esse povo recebesse a bênção de Deus, ou fosse bem-aventurado por Deus. Isso está claro demais para nós nas Escrituras do Velho Testamento, porque nós buscamos isso, nós buscamos alegria, nós buscamos bem-estar, nós buscamos paz, nós buscamos deleite, nós queremos ser felizes, nós almejamos isso. E eu sei que existe hoje muita gente frustrada e não está feliz. Por quê? Porque sua família não vai bem, porque você tem sido rejeitado, porque sentimentos de inferioridade têm chegado ao coração, porque angústias que muitas pessoas colocaram, implantaram por meio de palavras, têm se estabelecido, raízes de amargura está contaminando toda a sua alma, a ponto de você não perceber e não deixar-se realmente ser dominado e governado por Deus para ter alegria. Nós ainda queremos ter o controle da nossa vida, nós queremos ser aquele que se estriba em nossos próprios pensamentos. Nós achamos que somos capazes de alcançar isso por meio dos nossos esforços, da nossa inteligência, do nosso conhecimento. Engano nosso. Sem Deus seremos eternos frustrados. Sem a sabedoria de Deus, nós somos loucos, insanos, insensatos, sem bom senso. E caímos em cada armadilha que a gente olha assim e diz: por que eu não ouvi Deus? Por que eu não dei ouvido à palavra de Deus? Isso aconteceu também com o povo de Deus no passado. Deus deu uma ordem, deu um caminho, deu uma regra para aquele povo caminhar, só que aquele povo não queria caminhar conforme a regra de Deus. Só que quando Deus institui a regra, Ele não institui como se fosse algo maligno para nós, mas para o nosso benefício. Se todo mundo obedecesse realmente a palavra de Deus conforme Deus deseja que seja obedecido, você iria ver que você proveria do melhor que Deus tem nessa terra e no porvir também. Essa é a realidade da palavra de Deus. Mas, o que fazer então com essa realidade que nós estamos enfrentando e o que Deus tem revelado a nós? Bem, o texto diz para nós que o Espírito diz que se hoje, no tempo de já, no agora, como foi para esses hebreus, como está sendo para mim e para você neste momento, cada instrução dada aqui, culto após culto, estudo após estudo, tem que entrar dentro do seu coração e modificar a sua vida. Esta palavra tem que governar você. Ela tem que dominar o seu eu. Ela tem que ser a única regra de fé e prática da sua vida e da sua alma. E o texto está dizendo para nós: se você ouvir a sua voz hoje, isso quer dizer que Deus tem falado conosco. Deus não tem deixado aqui em nenhum momento esta casa desamparada de sua palavra. Vocês vão te convir, e vocês são testemunhas, e são provas também, que Deus não tem permitido chegar aqui fantasias, nem tampouco anedotas ou outras coisas mais, que são apenas fantasias que alguns pregadores têm, e que Deus não tem permitido chegar neste lugar, porque Ele ama vocês. Porque Ele deseja o bem-estar de vocês, porque Deus deseja que vocês provem da verdadeira alegria que emana do trono da graça, o rio de águas vivas, que por onde Ele passa gera vida, e Ele tem trazido isso aqui de forma abundante para vocês. Então, se hoje vocês estão ouvindo a voz dEle, prestem atenção, não se distraiam com nada, e abracem as verdades de Deus, porque Ele está amando vocês. Amém. Mas não sei até quando Deus vai tolerar isso conosco, porque pode ser que Ele se ire com a gente e possa começar a apertar o tornozelo nosso também. O que fazer então? E refletir sobre tudo isso. Vocês vão te convir, como eu acabei de dizer, tá bom? Que não vem ninguém aqui neste culto falar palavras ao vento, ou dizer histórias encantadas para que vocês riam, se sejam alegres nesse momento e depois não tenham vida em si mesmo.
Deus tem dado a sua genuína palavra aos nossos corações para que por ela sejamos ricamente abençoados. Amém. E Ele está falando conosco. E como Deus fala, tá bom, pelo seu Espírito, Ele pode verdadeiramente usar quem Ele quer. Ele pode usar o ministrante, o dirigente do louvor, pode usar o louvor que está sendo cantado, pode usar o irmão que está do seu lado, quando chegou e tem uma palavra para você, ele pode fazer isso. Como também usa o pregador, qualquer um que venha a este púlpito dizer uma palavra de Deus para nós. E neste momento nós precisamos entender que Deus está falando conosco. Está dando a sua palavra a nós. Aí, Ele faz uma ressalva para nós. Ele diz que quando Ele estiver falando, quando você estiver ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração. O que é isso, né? O que é endurecer o coração? É uma das coisas que a Bíblia está exortando constantemente. Olha só, nesse capítulo 3, entrando também no capítulo 4, essa é a primeira vez que o Espírito fala isso, sobre essa questão de endurecer o coração. No versículo de número 15, ele diz novamente: hoje, se você ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. E no capítulo 4 também, versículo de número 7, no finalzinho do verso 7, novamente fala: se hoje vocês ouvirem, não endureçam o vosso coração. O vosso coração. Eu estive pensando sobre isso. Como é que a gente faz isso, Senhor? Essa resistência que há em nós, que não deixa a gente se submeter ao Senhor. Como alguém, por exemplo, que precisa chegar para outra pessoa, conversar com ela, no entanto, o seu coração fica receoso e não deseja ir, mas ele sabe que Deus já falou com ele que é para ir, mas ele resiste. Isso é um endurecimento de coração. Deus já disse: vá, procure, fale, e você não vou esperar, não faço, não farei. Isso é ser rebelde contra Deus, e ser incrédulo contra a sua voz. Não submeter-se ao senhorio do Senhor, e você confessou isso diante de todos. E você precisa considerar estas coisas também. Não somente isso, como também coisas de ajudar o próximo, que Deus fala conosco, que a gente não vai. Como também, por exemplo, vocês estão aqui, e eu sei que existem afinidades maiores com uns do que com outros. E você tem sentido a falta de alguém, e você sabe que você precisa conversar com essa pessoa. Ligar para ela, saber como ela está, e até convidá-la novamente. Eu estou sentindo sua falta. E o Espírito Santo já lembrou isso a você, mas você não faz. Você não quer fazer, você não está nem aí para ela. Você apenas lembrou, e foi Deus que lembrou você. Você tem notado, tem sentido. Ela não está mais presente junto conosco há um bom tempo. E por que você não foi atrás se Deus falou para você ir falar com ela? Por que você não ligou? Por que você não foi bater na porta dela? Por que você não foi em busca dela? Por causa da dureza do seu coração. Essa dureza de coração tem feito com que a nossa unidade, a nossa comunhão, ela tenha sido quebrada constantemente entre nós. E nós não queremos nos preocupar com isso, mas irmãos, nós somos um corpo. Deus nos chamou para sermos igreja, Deus nos chamou para sermos família. Aí agora eu quero voltar isso também para casa. Pai e mãe, você tem visto seu filho esfriar na fé? O que é que você está fazendo? Deus está falando com você. Vá ao encontro dele, se aproxime dele, converse com ele, ore junto com ele, fale com ele, não perca ele para o mundo, de jeito nenhum. Lute o bom combate da fé,
tenha essa consciência em si mesmo. Você que já é amadurecido nisso e entende estas coisas. E sabe, irmãos, como é duro, tá bom? Está clamando a Deus por um filho que está desgarrado no mundo, vivendo à mercê do inimigo e praticando coisas horrendas. E nós precisamos voltar os nossos olhos para isso. Deus tem falado conosco. O que é mais importante? A vida terrena ou a vida de Deus? Ainda esta manhã eu disse que nós somos propensos demais a amarrarmos os nossos objetivos e atrelarmos as nossas finalidades às coisas da terra. Nós somos propensos a isso. Nós somos mais propensos a isso do que às coisas celestiais e espirituais, às coisas eternas. Porque nós somos muito dados às coisas materiais e às visíveis. Então nós ficamos presos aqui. Então nós damos muito esforço para conquistar coisas. E nós estudamos demais para obter coisas, ou promoções, ou conquistar alguma coisa. Mas nós não estamos, de fato, para o reino de Deus. E para ser uma igreja onde Deus possa se alegrar, que é uma igreja que impacta a nossa sociedade à volta, vivendo de modo digno da parte do Senhor. Então eu falei esta manhã que nós somos propensos a isso. E Deus nos lembra constantemente que a gente tem que repreender isso. Refrear isso. Porque se houver oportunidade, você vai. É capaz de você não voltar mais. Você abraça tão forte isso, que você diz, eu vou fazer assim, assim, assim. Só que você não percebe que sua vida é como uma gota. É como um vapor de vento. É como uma linha fina pequena. Você acha que tem muito tempo. De repente o tempo já passou. E aí você não percebe que o que você poderia ter feito para glorificar a Deus, agora não tem mais a oportunidade, porque o vigor não deixa, a saúde ficou debilitada. O que você correu atrás tanto lhe matou e você não viu. E o que você alcançou até então? Isso tem sido um embate para nós, porque nós insistimos nisso para com os nossos filhos, para que eles vão bem nessas coisas, mas não insistimos na parte com Deus, na piedade, na comunhão com Deus, no ouvir Deus. Quantos de vocês estão preocupados em ouvir Deus? Quantos de vocês pararam hoje, nesse dia, para ouvir a voz de Deus? Quantos de vocês tiraram tempo para ir ao jardim secreto da oração e estar na presença de Deus? Se Deus é o regente da nossa vida, por que Ele não está no controle? Vocês percebem quão nocivo é essa dureza de coração? Ela é capaz de tirar Deus do centro e do governo da nossa vida. Ela é capaz de fazer com que Deus fique de lado, apenas servindo a nós, em vez de nós servirmos a Deus. Essa dureza de coração, ela é tão maligna, que ela faz com que a gente seja insensível a Deus, e não consiga olhar para Deus como o ser que Ele é. Um Deus sublime, excelso, magnífico, extremamente grande, infinito, eterno, poderoso, todo-poderoso, majestoso, lindo, tremendo, grande, sublime, magnífico, que eu não tenho outras palavras para descrevê-lo. Quando Ele se revela como Ele é, e como Ele se revela na sua misericórdia e na sua bondade, e Ele chega para nós e Ele fala no nosso coração: Tu és meu filho. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. E eu olho para esse Deus que é meu Pai e digo: eu não sou digno, eu não estou sendo digno, porque eu não estou dando ouvido à tua voz, eu não estou nem querendo ouvir tua voz, Senhor. Eu estou correndo atrás de tantas outras coisas que eu simplesmente escanteio ao Senhor. Eu vou em busca de outras coisas. Eu passo a tarde ocupado em outras coisas.
Eu passo a tarde ou dormindo, ou assistindo alguma coisa, ou conversando outras coisas com alguém, dando ouvido a outras pessoas, mas eu não estou dando ouvido à voz do meu Deus. Amém. Glória a Deus. Do meu Deus. Louvado seja Deus. E eu sei que nós temos certas dificuldades. Nós trabalhamos ou nós estudamos, nós dedicamos um tempo e esforço, e inteligência, e energia, e sabedoria para as outras coisas que são necessárias à vida. E quando é para Deus, irmãos, o negócio é difícil. É muito difícil. Pensar nas palavras de Deus e aplicá-las à nossa vida tem sido uma negligência constante da nossa parte. Por isso nós não somos melhores cristãos. Por isso nós não obtemos vitória na nossa vida. Por isso nós não somos felizes como deveríamos ser. A alegria do Senhor é a nossa força, diz a palavra de Deus. Mas nós não temos visto isso. Por quê? Porque os nossos olhos estão embotados. Não, porque o nosso coração está duro. E não submete a esse Deus. Não busca esse Deus. Não deseja Deus. E eu me lembro, no livro das Crônicas, em que o Senhor disse: ouve Israel, preste atenção Israel. Se tu estiveres com Deus, Deus estará contigo. Aleluia. Mas se tu te apartares de Deus, Ele também se apartará de É nós. verdade, Jesus. Aleluia. E a maior tristeza para nós é viver sem Deus. É. Sim, sem comunhão com Deus. Nós ficamos desamparados, inseguros, tristes, infelizes, procurando nos alegrar com alguma coisa e não encontra nada. Não existe alegria na vida nem nestas coisas, somente em Deus. Você pode até ir um momento, mas depois você vai ver que você não tem alegria. Por quê? Porque a nossa alegria é Deus, irmãos. E nós precisamos combater essa dureza do nosso coração. Nós precisamos considerar Deus de fato. E não é de hoje que Deus fala isso não, porque quando Ele instituiu o seu decálogo, que Ele colocou lá a guarda do sábado, um dos propósitos era que o povo parasse tudo. Hoje até a gente fica debatendo se é para guardar ou não o dia do sábado de hoje. Eu não quero adentrar nisso agora, eu quero dizer assim, que uma das finalidades era: pare tudo para ficar na presença de Deus. Pare tudo, pare tudo, pare tudo. Pare tudo mesmo. Pare o seu celular, pare o seu TV, pare o seu computador, pare o seu notebook, pare o seu tablet, pare o WhatsApp, pare tudo. Para você ficar na presença de Deus. E se você ainda não sabe como concentrar-se nisso, faça como Paulo disse: eu esmurro meu próprio corpo, para que eu possa ser qualificado na vida de Deus. Então fique lá no embate com Deus. Faça como muitos fizeram, como Daniel fez, e passou 21 dias em consagração para ouvir Deus, para ouvir a voz de Deus. E Deus se agradou tanto desse homem que enviou o seu mensageiro para dizer a mensagem pessoalmente a ele. Assim como aquela mulher que teve seus filhos mortos e que foi pendurado lá e não queria deixar os adultos comer. Ele ficou lá insistindo até que os corpos fossem liberados para que ela pudesse fazer o sepultamento de Deus. Entre em luta com Deus, como Jacó entrou lá no vale de Jaboque. Senhor, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. Enquanto eu não tenho essa real convicção de que tu falas verdadeiramente. De que realmente o Senhor é vivo e é verdadeiro. Senhor, eu não vou te deixar enquanto o Senhor não falar alguma coisa comigo. E aí fica lá, preso lá na cama, no quarto, de joelho, eu vou, Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Instrua, abra a palavra, deixa Deus, o Espírito Santo ministrar o teu coração, mas se enche desse Deus, tira essa dureza que provoca essa animosidade contra Deus e contra a palavra de Deus. E aí sim você vai começar a ver como vai ser diferente a sua vida a partir de então.
Mas isso tem sido um embate nosso. E assim, irmãos, outra coisa que Deus falava no meu coração é que nós sabemos a real situação em que nós nos encontramos. Porque Ele já disse a nós. É verdade. Tá bom? Nós sabemos. Nós sabemos se não oramos de fato, nós sabemos se não buscamos a Sua palavra, nós sabemos como está a nossa casa. Ninguém melhor do que você conhece a sua casa. Aleluia. Além de Deus que conhece todas as coisas, até o que a gente não vê, tá? Mas Deus conhece e Ele sabe como está o teu lar e a tua casa. Aí vamos supor que você é um cristão, de fato, seu esposo também, e seus filhos também. Qual é o momento em que vocês buscam a Deus dentro da casa de vocês? Deus sabe. E você também sabe. Qual foi o momento que vocês resolveram parar tudo para buscar a Deus, louvar a Deus e ouvir a palavra de Deus? Entre vocês. Qual foi o momento em que esposa e esposo param para refletir na palavra de Deus? Vocês sabem. Vocês sabem. Porque Deus tem falado com vocês. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome. Cada um corre a sua própria revelia. E depois cada um se dissipa nos seus afazeres dentro de casa ou até nos seus entretenimentos também. Porque uns ficam querendo assistir um filme, outros ficam querendo navegar na internet, outro fica querendo assistir outra coisa, outro quer fazer outra coisa. Mas chama todo mundo e vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ver o que é que Deus quer falar conosco. Vamos aprender um pouco da sua palavra. Aí você vai começar a perceber qual é o coração que está endurecido. Qual é o coração que está se rebelando contra Deus. Porque não quer ouvir, não quer participar, não quer orar. Eu não estou dizendo que você vai agir 24 horas do dia. Eu estou dizendo que você é um cristão. E se você é um cristão, você tem que ter sede de Deus. Você tem que se alimentar de Deus. Não dá para ser um cristão e viver sem Deus no dia a dia. Não dá para dizer que sou cristão e não ter inclinação para buscar esse Deus, visto que o próprio Deus disse que Ele deixou o Espírito nele para nos inclinar às coisas do Espírito. Então, se eu passo todos os dias, a semana inteira, distante, não venho nem à casa do Senhor, então eu não busco nada de Deus, que cristão eu sou? É verdade. Aleluia. Que coração é esse que eu tenho? Que alma é essa que foi renovada e que é nova criatura, que não se deleita em Deus e nas coisas de Deus, que não se arrepende dos seus pecados, das suas transgressões, que não olha para si mesmo e vê que está andando todo torto, e mesmo assim ainda se deleita com a sua miserabilidade, com a sua desgraça. E o pior, irmãos, é que o texto diz que o Senhor pôs à prova a esse povo, e o resultado foi que desse povo todinho, daquela geração, só 2 entrou. Eita, Jesus. Só 2 entrou. Eita, Deus, tem misericórdia. E mais, Deus está falando tanto conosco que Ele dá uma visão a um sonho a outro, para que o que recebeu a visão primeiro, ou o sonho, não fica assim: será que isso é coisa da minha cabeça? É desse jeito, Jesus. Será que isso é só comigo? Será que está assim? Ele não está. Aí Deus vai dar outro sonho a outro. Aí faz com que o outro conta o sonho Meu dele. Deus. Ele sem entender, Deus está no negócio mesmo. Deus está falando, aí Deus vai e fala com o outro. É como aqui que ele falou 3 vezes. E a gente entende assim, espiritualmente falando, que quando Deus fala 3 vezes é confirmação. A gente tem isso. Falou 3 vezes é confirmação. Deus 3 visões que o negócio não está bom, então o negócio não está bom não. É verdade, Deus sabe que não está bom. É verdade, Deus. E que a gente precisa melhorar. E aí Deus tem dado visão, Deus tem dado visão com a família, Deus tem dado visão com os jovens, Deus tem dado visão com as mulheres, Deus tem dado visão para os homens, e Ele está mostrando que está todo mundo endurecido de coração e não quer obedecer à voz dEle. Só que você fez uma aliança com o seu Deus. Aliás, Deus fez uma aliança com você, e você realmente testifique, confessou que Ele é Senhor,
e Salvador da sua vida. Você não é mais dono do seu próprio nariz. Deus é o seu Senhor. Aleluia. E você deve obediência a Ele, em amor, pelo que Ele fez por você. Louvado seja o nome. São tantas coisas que Deus faz a nosso favor. Tantas coisas, tantas obras maravilhosas que Deus tem feito. Meu Deus. O que a gente pode enumerar disso aí? Em termos de salvação, a gente não tem mais nem o que dizer. Ninguém aqui seria salvo se Deus não alcançasse o seu coração. Não é assim? É e deve ser eternamente grato por isso. Por isso. Por essa nova criatura que Ele nos transformou. Louvado seja o teu nome. Perdoou os nossos pecados, Jesus sofreu o castigo que nos traz a paz, nós somos reconciliados com Deus, Deus agora está disponível para nós. Ontem eu falei sobre o véu, não há impedimento nenhum, todo mundo aqui pode entrar na presença de Deus, buscar a Deus e estar na presença do Senhor e conversar com o seu Deus. E aí você se lembra quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que criou tudo e que antes de tudo existir Ele já era. Era, é e sempre será. Que Ele é magnífico, que Ele é poderoso, que Ele sonda e conhece, que Ele sonda a tua alma e a minha alma. Tem vezes, irmãos, que a gente está tão angustiado e abatido, que a gente chora diante de Deus, e a gente não consegue dizer uma palavra daquilo que está ferindo a gente. E Deus, pelo seu Espírito, vai lá, sonda tudo, e traz um bálsamo para nós. Aleluia. E põe na ferida da nossa alma, e a gente se alegra em Deus. Sabe aqueles momentos desesperados que a gente viveu e que na nossa inquietação quase que a gente sucumbe tudo e a gente vai orar a Deus e às vezes Deus fala conosco, mas a gente está tão perturbado que não consegue ouvir a voz de Deus. Aí Deus vai levando outra pessoa para mostrar que Ele está ouvindo e que Ele diz: vocês lembram do que eu contei lá no meu banheiro? E das outras coisas, e que vocês também têm testemunho na vida de vocês a respeito disso também. Que eu estava angustiado por demais, triste por demais, estava passando por um momento difícil na vida, e eu fui chorar dentro do banheiro, tomando banho, misturando lágrimas com água. E eu disse assim: eu não aguento mais, se tu não fizeres alguma coisa, eu vou parar tudo, eu vou desistir de tudo, vou abandonar tudo, eu não sei mais o que fazer. E na mesma noite o Senhor vai e usa alguém e diz: eu te ouvi. Aleluia. Glória a Deus. Coisa linda. Maravilhoso Deus. Eu creio, Jesus. Ele não precisa nem dizer o que ele ouviu. Ele basta dizer assim: eu te ouvi. Deus dizer: eu te ouvi. Entendeu? Só porque ele disse eu te ouvi, eu tenho certeza que ele contemplou tudo, que ele já estava mudando o quadro. E que esta palavra que ele disse eu te ouvi, naquele banheiro, simplesmente penetrou com alegria na minha alma, renovou as minhas forças e me fez perseverar até o fim. Passar pela prova dando glória a Deus. Porque é bom ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração. Tem que se deleitar em Deus desta maneira. E como não é bom nós estarmos constantemente ouvindo a voz dele, evitaríamos muita dor, muito pranto, muito choro, muita coisa que nós estamos vivenciando. Mas nós precisamos tirar esse coração de pedra, nós precisamos quebrantar o nosso coração, nós precisamos conversar sobre isso em nosso lar, em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Esposos que aqui estão, procurem ser o cabeça do seu lar, procurem guiar a sua família no Senhor. Seja você o primeiro a incentivar a buscar a Deus. Não fique com aquele controle de televisão na sua mão e somente passando canal e não chega a nada, entende? E perde um monte de tempo e não tem realmente usufruir de Deus. Mas você, em nome de Jesus, que é cabeça da sua casa, incline-se a buscar a Deus e leve sua família para buscar a Deus também. Tenha uma conversa real com sua esposa. Fale com ela também, porque ela tem que ser sua auxiliar,
sua ajudadora. Ela não pode ser impedimento, ela também tem que deixar essa dureza de coração. Ela tem que acompanhar você. Não estou afim não. Não tem se estou afim não. Ora repreendendo esse negócio aí. Amém, Senhor. Ora repreendendo isso. Nós precisamos urgentemente nos voltar para Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ainda sexta-feira Deus falou com os homens isso. Os irmãos estavam pregando, falando sobre lembrar onde a gente caiu. O primeiro amor. Sabe aquele deleite de ter encontrado Deus e que assim, eu estou disposto, irmão. Eu vou para tudo, vou buscar o Senhor de toda hora, todo tempo, de todo jeito eu vou. E depois a gente vai mudando. Vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai É mudando. verdade. E acaba se tornando o que a gente é. Aí encontrei algumas pessoas que falam sobre isso. Às vezes eu não consigo visitar alguém, eu fico surpreso quando a pessoa conta a história da vida da pessoa, né? Olha, eu fui isso, eu estava lá, eu fazia a obra, eu me envolvia. Sim, e agora? Não, agora eu estou assim. Desse jeito. Parado no tempo e no espaço e não faz mais nada. É assim, meu irmão, minha irmã, que Deus quer você. É assim que Ele nos quer. Você acha que é assim que Deus deseja que vocês cheguem aqui todos os domingos à noite, fiquem sentados aí, escutem eu falar aqui, ou alguém que vem pregar, ou cantos de louvor junto com o Ministério de Louvor, e depois disso, tudo bem, vamos voltar para casa, não, vamos comer uma pizza, vamos voltar para casa, vamos dormir, amanhã a gente estudar, trabalhar, só. Não é assim não, irmão. Não é assim não. Nós precisamos ouvir a voz de Deus, nos deleitar em Deus e buscar renovar nosso primeiro amor para com Ele. Amém. E fazer com que toda a nossa casa sirva ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Toda a nossa casa tem que servir ao Senhor. Nós temos que fazer como Josué disse: eu tenho que deitar fora os falsos deuses. Hoje não existe mais aquelas imagens e outras coisas que o povo adorava em nosso lar, mas nós temos muita coisa, muitos deuses. Nós criamos muitos deuses. E esses deuses têm tomado a primazia do Deus verdadeiro. Nós precisamos deitá-los fora, dizer a eles: o tempo deles chegou, basta. E agora eu preciso me deleitar em Deus, desejar Deus, ter comunhão com Deus. E ouvir a voz de Deus para que Deus abençoe toda a minha casa. Toda a minha vida. Louvado seja Deus. Eu falei esta manhã que uma das grandes preocupações nossas agora, dos pastores, é com a apatia e a frieza espiritual que está acontecendo na igreja. Vocês foram testemunhas no dia de hoje. Quando Neto sentiu um peso para louvar a Deus. Vocês eram travados. Meu Deus. Mal conseguir abrir a boca para louvar o seu Deus. Para cantar louvores a Deus. É justo isso? É justo chegar diante de Deus, como nós estamos aqui reunidos, e não adorar, não participar da adoração, não louvá-lo, não pensar nisso, não exaltar o Deus que nos fez e que tem provado a sua bondade todos os dias para conosco. É justo chegar diante de Deus de mãos vazias e não exaltá-lo? Ele te preservou o dia inteiro. E se nós levarmos a sério o que a palavra dele diz, que assim, diz que nele, em Cristo, o Senhor, em Deus, tudo subsiste. Então isso inclui eu.
Inclui você. Inclui seu filho. Inclui sua filha. Inclui todo mundo. Inclui o seu cachorro. Seu papagaio, seu passarinho, o que você tiver. Inclui tudo. E ele deixou tudo para o seu bem-estar. E hoje você comeu, andou, foi, veio, respirou, e etc e tal. E ele tem preservado você, ele tem guardado sua alma. Ele tem sido fiel às Escrituras, quando ele diz que realmente aqueles que creem nele, guarda a entrada e a saída. Ele guarda a alma, ele guarda o coração. Então venha diante dele cantar louvores a ele. Venha buscá-lo com todo o seu coração. Venha dizer, eu vou encontrar com meu Deus. Eu garanto que ele vai falar com você. Eu garanto que o Espírito dele vai chegar e falar no teu coração e vai dar aquela palavra que você está precisando ouvir. Porque esse meu Deus fala. Nós aqui precisamos quebrantar o coração, tirar a insensibilidade deste coração e dizer a este coração que o seu Deus é o bem mais precioso que você possui. É isso que tem que acontecer. E aí ele vai falar, e eu já passei do tempo, um minuto já, só quero terminar com isso aqui, que os pais tentaram a Deus, pondo a prova. No final de tudo, Deus disse, na ira que ele teve, não entrarão no meu descanso. Então o que você quer? O que você quer estando aqui? Não é ter vida com Deus, ter uma vida eterna? Eu acredito que seja isso. Conhecer a Deus e viver eternamente com Deus, é isso que você deve querer. Se for outra coisa, então você está no lugar errado. Está no lugar errado. Porque aqui, tá bom? É para nós todos nos exaltarmos mutuamente para viver a vida eterna com Deus no mover, na glória. As demais coisas necessárias da vida, Deus acrescenta a nós. Amém, meu Deus. Tá? Deus acrescenta, de verdade Deus acrescenta. Deus dá. Ele providencia. E aí ele sabe como fazer. E você não tem que se preocupar com isso. Você tem que ouvir a voz dele. Apenas ouvir a voz. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar por isso.